O livro de Apocalipse na Bíblia é um livro de revelação e nos mostra as coisas que deveriam acontecer a partir do momento que aquele livro foi escrito lá por João na ilha de Patmos. Pois bem, aquele livro relata um momento que apareceria na história da humanidade uma certa Babilônia espiritual. Babilônia literalmente significa confusão religiosa. E isso vai de encontro com o que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que estavam alvoroçados pela volta de Cristo. E Paulo diz lá na segunda carta, no capítulo 2, não fiquem ansiosos quanto à volta de Cristo, porque ele não voltará antes que aconteça uma apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual muitos o têm como o anticristo. Repare só que Paulo diz que ia acontecer uma apostasia. Apostasia é o afastar da fé. Babilônia é a confusão religiosa. O que poderia fazer você se afastar da fé verdadeira? Uma confusão religiosa. É assim que Satanás tem trabalhado desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, buscando gerar uma confusão religiosa dentro das próprias igrejas cristãs. E nós vemos que nos últimos 100, 150 anos talvez, nunca aconteceu de uma, vamos dizer assim, multiplicação das igrejas cristãs da forma que tem acontecido nos últimos tempos, né? São muitas denominações, muitos pontos de vista, mas a Bíblia diz que o evangelho verdadeiro é aquele que foi pregado por Cristo Jesus e confirmado por seus santos apóstolos. E se nós queremos ser cristãos de verdade, essa é a nossa fonte de fé. Ponto. E acabou. Essa é a única verdade e realidade. Por exemplo, Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ora, se Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele, e o apóstolo Paulo confirma isso também em suas cartas, assim como Pedro, dizendo, por exemplo, olha, só há um mediador, só há um que media entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Então, logo, tudo aquilo que for colocado além disso, ou acrescentado a isso, ou diferente disso, como Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, deve ser maldito. Simplesmente isso. Claro que nós respeitamos a todas as pessoas em primeiro lugar. Nem Deus foi contra o pecador, mas contra o pecado, e por isso entregou o seu único filho. Então quem somos nós para ir contra as pessoas? Você tem toda a liberdade de escolher a religião que você quiser, mas cuidado para não cair na Babilônia. Cuidado para não estar no meio da confusão religiosa. Porque lá em Apocalipse 18, Deus alerta: sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados e não incorras nas suas pragas. E está cheio de gente nos dias de hoje no meio da Babilônia, achando que está servindo a Deus, a Jesus. Jesus declara o cristianismo, onde Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E quando você diz que é cristão, seguidor de Jesus, e não segue aquilo que Ele falou, Jesus disse que esses são chamados de hipócritas. Jesus diz que esses no último dia, quando Ele voltar, vão dizer assim: Senhor, eu curei no Teu nome. Tem pessoas achando que estão no lugar certo, que estão na igreja certa, que estão fazendo a coisa certa, mas não está de acordo com o evangelho. E quando Cristo volta, está declarado lá no sermão de Jesus, que eles dirão: eu curei no seu nome, eu fiz isso, eu fiz maravilhas. Jesus vai olhar e vai falar: aparte-se de mim, que eu nunca conheci você. Você nunca buscou o verdadeiro evangelho, conhecer o verdadeiro Cristo, o que verdadeiramente eu desejo para vocês. Aparte-se de mim, vós que praticam a iniquidade. E toda essa reflexão inicial aqui eu faço com vocês simplesmente para conectar
a uma situação que aconteceu, que é mais uma das tantas que existem entre pregações, unções, por aí afora, que não condizem com o Evangelho. Que trata-se dessa música, né? Auê, a fé ganhou, de Marco Teles, onde você vai ler claramente a letra da música inteira ou ouvi-la e você não escuta uma exaltação ao nome de Jesus. Na verdade, não lê o nome Jesus na música. Muito pelo contrário. Você lê e vê no clipe elementos da Umbanda, do Candomblé. Lembra que eu falei? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho. Não são outras entidades. E mais uma vez eu repito, eu não estou querendo aqui ofender religião de ninguém. Eu só estou dizendo que a minha religião, o cristianismo verdadeiro e puro, diz que Jesus é o único caminho. Não é o Zé. Essa Maria que é colocado junto com esse Zé aqui é no mínimo um pouco estranho, visto as outras referências como guia, roupas e até mesmo o título da música, né? Auê. Auê é um título que leva ali sobre si confusão, desordem. Esse é o significado de Auê num termo popular brasileiro. Esse termo não tem nenhuma referência em nenhum outro lugar, senão para falar de confusão, né? A gente até fala assim, nossa, tá maior Auê ali na esquina, né? Fala do quê? Confusão. Lembra que eu falei no início da confusão religiosa? Então esse vídeo, meus irmãos, serve como alerta para vocês. Cuidem-se, vigiem. Jesus pediu para vigiar. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai que estás no céu. Faça a vontade do Pai. Procure os conselhos do Pai. Chega de buscar conselhos em entidades, em guias. Chega de buscar conselhos em padres, pastores. Obviamente que eu não estou querendo dizer para que você não tenha o seu padre, o seu pastor aí para você poder contar com ele. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a vontade de Deus tem que estar acima de tudo. Busque conhecer esse Deus para que no último dia você, achando que está fazendo o que Ele quer, não se encontre com Jesus e Ele fala, eu nunca te conheci. Como assim? Eu nunca vi você me buscar de verdade. Quem você buscou foram as denominações, foram as doutrinas, foram os guias de cegos. Você não buscou verdadeiramente o Pai. Busque o Pai, porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. E se quiser estudo toda quarta-feira ao vivo, entra nesse grupo do WhatsApp que está no link na descrição. Fiquem com Deus.